Quando o rádio surgiu no Brasil? Há muitas maneiras de se responder a essa pergunta e algumas datas passam necessariamente pelo mês de abril. A Rádio Clube de Pernambuco ostenta a bandeira do pioneirismo, tendo sido feita sua primeira transmissão no dia 6 de abril de 1919. Mas essa teoria não é tão aceita no restante do país, que atrela o pioneirismo a Edgar Roquette Pinto e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. O fato é que, independente de datas, o rádio tem passado por uma transformação profunda, sobretudo com o advento da televisão e, posteriormente, da internet. É ouvido em carros, em casa, no computador, nos aparelhos de televisão e nos aparelhos de celular. A portabilidade é um de seus trunfos e a capacidade de suscitar a formação de imagens a partir da mensagem sonora também o enriquece como veículo de comunicação de massa. Agora, a questão não é apenas tecnológica, embora este continue sendo um fator de grande relevância. A produção e a recepção mudam de forma significativa a natureza do rádio como mídia sonora. Como foi? Como está sendo e o que será do rádio no futuro? Essas questões pontuam o programa Opinião Pernambuco de hoje, que traz para o debate Luiz Maranhão Filho, doutor em rádio pela USP e professor aposentado da UFPE. Marcos Araújo, locutor e professor universitário. Patrick Torquato, DJ e radialista. Bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa de hoje. E aí vamos conversar um pouco sobre essa história e sobre o futuro do rádio. Professor Luiz Maranhão, o senhor sustenta, essa tese com toda a força da sua voz, de que o rádio ele teria nascido em Pernambuco. Por que é importante trazer essa discussão, manter essa discussão e fazer as pessoas acreditarem que essa seja a verdade? Olha, Valdir, isso é uma discussão muito antiga entre nós, nordestinos, e os sudestinos, como eu apelido o pessoal do outro lado, justamente pelas pesquisas que a gente tem feito nas academias. O grande público não tem conhecimento do que se cogitou de documentação, de prova. Então, a Rádio Clube de Pernambuco é realmente a pioneira. É pioneira por quê? Porque alguns pesquisadores do Sul dizem que aqui havia um clube de rádio, que era gente que se reunia para ouvir rádio. Então, num debate, eu perguntei, que rádio? Porque o que a gente tem notícia é que a primeira emissora que apareceu no mundo foi a KDKA de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E ela é de 1902. Se a Rádio Clube era de 1919, não podia captar esse som, porque na Europa não havia essa experiência de rádio. Todas as pesquisas que mostram o rádio europeu dizem que foi mais uma experiência de eletricistas, de físicos, procurando o aparelho de gerar o som. Mas de programação com fala humana foi a Rádio Clube Pernambuco. Então, esse pessoal tinha que ouvir a própria voz aqui. E por isso a Rádio Clube foi pioneira. Há uma série de fatos, depois eu posso contar a você, que provam que a Rádio Clube realmente era pioneira nisso. Marcos Araújo, você é professor de rádio e aí o que você leva para os seus alunos? O que é que vai prevalecer? Essa teoria do pioneirismo de Pernambuco ou mostrar os dois momentos? Boa noite, Valdir, boa noite a todos e todas. Veja, obrigado pelo convite. A gente tem que estar baseado na literatura também, né? Então, as duas coisas aparecem na literatura, tanto essa experiência aqui de Pernambuco, quanto a experiência do Rio de Janeiro. Então, você reporta exatamente o que você tem registrado, da maneira como está sendo contado lá. Fala da experiência daqui, fala da experiência que digamos, mais reconhecida pela literatura nacional. Agora, o que eu queria inicialmente dizer, Valdir, é que, veja, a gente fala muito do rádio numa certa perspectiva das transformações tecnológicas, das mudanças, o rádio mais do ponto de vista do hardware, né? Essa coisa pesada, toda essa tecnologia para fazer falar, para produzir conteúdo, mas a gente acaba falando pouco desse rádio software,
usado para a produção de conteúdo, para a gente se comunicar com as pessoas. A gente corre o risco de nem falar sobre isso, que uso o rádio tem. E essa é uma discussão que eu acho que é importante a gente fazer, talvez mais importante, né, do que outros aspectos, porque isso pode explicar muito essa discussão, o momento que a gente está vivendo hoje no Rádio do Brasil, que é um momento difícil. Sim, sim, isso aí com certeza. Inclusive, a gente, quando propôs esse programa, a gente pensou em fazer uma análise do modelo de rádio que se praticou no Brasil durante o seu início, né, o rádio que está sendo produzido hoje e que rádio que nós vamos produzir no futuro, sobretudo com o advento das novas tecnologias. Mas a gente quer realmente centrar fogo ainda nesse ponto e a gente, no andar do debate, a gente vai voltar para mastigá-lo mais um pouco. Eu queria trazer para o Torquato, né, a seguinte questão. Torquato, esse rádio nasce com um modelo, né, um modelo que é bem diferente do modelo de rádio que a gente tem hoje e possivelmente bem diferente do modelo. Né, num momento em que as tecnologias, sobretudo, elas não eram tão diversificadas. As ferramentas, as plataformas para acompanhar uma programação de rádio, elas não existiam de uma maneira tão farta como nós temos hoje. Basicamente, você tinha que depender de um aparelho, e no início muito pesado, né? Como que você analisa esse momento do rádio e esse processo de evolução até chegar nos dias de hoje? Olha, boa noite, obrigado pelo convite também. Eu sigo a tendência do professor. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que imaginar que existe um humano por trás do microfone e existe um outro humano recebendo aquele sinal de áudio. E eu sempre imaginei produzir conteúdo para rádio desse jeito. Então, independente de todas essas plataformas, eu acho que uma crise que a gente vive, que o professor mais uma vez pontuou muito bem, no rádio hoje, sobretudo no rádio no Brasil, é que, por conta de um afã tecnológico, quem está produzindo rádio está desesperado no meio de uma ventania, catando literalmente papel numa ventania de tecnologias e esquecendo do fundamental, que é um humano filtrando conteúdos e emitindo conteúdos, e um outro humano do outro lado sedento de conteúdos e querendo seguir gente que possa emitir conteúdos de boa qualidade. Eu acho que, antes de tudo, antes de debater tecnologia, os novos formatos, né, eu acho que o rádio do futuro ele é cada vez mais humano, porque a sociedade está ficando mais humana e se percebe isso, que não é a tecnologia que deve nortear, mas sim os comportamentos que devem nortear, né? Eu imagino que, por exemplo, um rádio no Brasil, no futuro, ele tem que ser mais negro, né? Ele tem que ter mais mulheres falando, ele tem que trazer mais o ponto de vista das comunidades vulneráveis. O rádio, durante os últimos 100 anos no Brasil, não trouxe isso, né? Eu acredito que, de repente, o debate é muito nesse caminho. É possível humanizar o conteúdo do rádio? Eu acho que aí pode, depois desse debate, a gente adequá-lo a questões de tecnologia, de portabilidade e todos esses outros detalhes. Luiz Maranhão, quando o rádio começa, ele tem uma forma de falar com o seu público, né, de levar a sua mensagem. E aí ele incorpora vários formatos de produtos, né, a exemplo do radioteatro, a exemplo do programa de auditório, e coisas que, com o passar do tempo, de certa forma, foram se perdendo. Esse rádio do passado, ele lhe dá muita saudade? Ele é o rádio que você imagina que poderia estar em vigência ainda nos dias de hoje? Mas, Valdir, ele não dá saudade, não, ele dá raiva, né? Porque, na realidade, nós tivemos uma experiência aqui na universidade, quando eu regressei do meu doutorado, havia um transmissor de válvula ainda, que era da antiga rádio AM, que a universidade possuía. Então, com alguns técnicos daqui, nós recuperamos esse transmissor de válvula, né, para botar no ar, e eu pedi ao público que quem tivesse seus long play em casa, que não utilizasse, que devolvesse para a rádio. Nós arrecadamos mais de 1000 exemplares. Então, isso levou uma lavagem para tirar o sujo que tinha no suco dos discos, e nós anunciamos uma discoteca remasterizada. E colocamos lá joias raras da música popular, que os ouvintes ficavam telefonando, pedindo para copiar. Então, a proposta não foi fazer um rádio antigo, foi fazer um rádio à moda antiga. Então, era um rádio cultural, um rádio educativo, como pede a Constituição. Então, era o rádio que se fazia a partir, eu coloco a fase do ano 1940 a 1960 como a era de ouro do rádio,
né? Porque aí eu conheci, antes desse tempo, eu conheci experimentadores como o nosso querido Antônio Maria, pernambucano, né? Compositor de Ninguém Me Ama, Menino Grande. Antônio Maria foi um dos que experimentou o rádio aqui em Pernambuco. Então, se procurava um modelo. Até que em 1940, a gente tem um modelo já mais ou menos definido. Isso porque entrou na competição a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela tem um papel importante nisso, porque foi um episódio que o governo de Getúlio Vargas tomou essa rádio da editora À Noite, que publicava o jornal. E o ministro da Aviação e Obras Públicas, que dominava o rádio, que era Zé Américo de Almeida, teve a sensibilidade de não transformar em repartição pública. A rádio pertencia ao patrimônio da União, mas teve liberdade de criar. Então, a Rádio Nacional saiu colhendo as experiências do Brasil inteiro, inclusive aqui de Pernambuco, tanto que levou o melhor locutor que a gente tinha, Zé Renato, para lá, e Antônio Maria terminou atraído pelo Diários Associados para o Ceará e finalmente para o Rio de Janeiro. Era uma experiência que se fazia procurando um modelo de rádio, até que a Era de Ouro encontrou esse modelo. Marcos Araújo, nós estamos falando então de modelo de rádio. Quando a gente fala modelo de rádio, naturalmente a gente está falando de modelo de programação. E aí, esse modelo ao qual o Luiz Maranhão se refere, ele foi muito claramente demarcado, né, com assim, a entrada farta do rádio-teatro, da rádio-novela, depois a gente chega ao jornalismo. Hoje a gente muito pouco ouve falar de novelas no rádio, ou de práticas de rádio-teatro. Você acha que esse tipo de conteúdo ele se perde, ele se perde no tempo enquanto produto de força no caráter de mídia sonora, ou não? Ou isso ainda estaria, de certa forma, disponível aí como possibilidade para estudantes, para profissionais trazerem de volta e tentarem buscar um mercado que pudesse escoar esse tipo de produção? Veja, eu acho que todos os formatos, eles cabem no rádio. Eu acho que o rádio, a gente pode fazer tudo no rádio. Mas, de novo, é preciso a gente saber o que é importante fazer. O professor Maranhão acabou de fazer algumas referências aí, uma delas importante, por exemplo, o uso político do rádio. Então, o rádio não nasce para contemplar exatamente a sociedade. O rádio já nasce com um episódio, um evento político, com o presidente da República lá para marcar uma data política importante à época. A própria Rádio Jornal... Isso, né, você se refere à inauguração simbólica lá com Epitácio Pessoa. Em 22, Epitácio Pessoa. A Rádio Jornal, quando inaugura aqui, traz o presidente da República para inaugurar. Veja, isso são só alguns exemplos. Por que essa ligação com esse campo político tão forte? Isso ajuda a gente a entender o que acontece hoje com o rádio. Segundo, o rádio que representou, Valdir, na primeira metade do século passado, o rádio, como o primeiro meio eletrônico, né, de comunicação de massa, representou no Brasil o escancaramento, uma porta aberta para os produtos da indústria cultural no nosso país. As novelas vão ser, os programas humorísticos, em grande medida, cópias de programas americanos adaptados ao Brasil. Então, as novelas, que têm uma importância grande nessa história do rádio, mas também tem um lado que é pouco discutido, né? Servindo para a gente reproduzir ali e, no caso, difundindo isso através de um meio massivo de comunicação, consolidar preconceitos, racismo, homofobia, uma série de coisas que vão permanecer até hoje e a gente não consegue essa pluralidade, a gente não consegue, de fato, fazer um rádio com a participação da sociedade, com ela e para ela realmente. Então, a gente reproduz modelos aqui dentro e, num dado momento mais adiante, quando isso começa a enfrentar concorrência, por exemplo, de outras mídias, de outros meios, a gente fica meio perdido, começa a dar atenção de novo, né, ao que é moderno, entre aspas, as novas tecnologias, e vai capengando, não sabe o que fazer. Vai perdendo a perspectiva daquele meio, daquela mídia que é extraordinária ainda. Essa mídia, rádio,
ela não está morta, como a gente ouve muito o pessoal que fala muito de tecnologia dizer que ela está morta. Não é verdade isso não acontece com essa mídia nos Estados Unidos, não acontece com essa mídia na Europa, que ainda continua tendo espaço importante. Mas por quê? Será porque em algum momento elas contemplam mais, de fato, os interesses coletivos, os interesses públicos da sociedade? Então, essa é uma discussão que eu persigo e acho que é importante a gente fazer, a gente não faz. Qualquer discussão sobre rádio, a gente quer estar falando de tecnologia, porque o rádio, a migração do AM para o FM, por quê? Não, porque o radiodifusor, veja, o radiodifusor, né, os donos, entre aspas, das mídias, o radiodifusor se queixa, os empresários, se queixa de que há uma dificuldade muito grande nesse modelo de negócio, que é velho, que é superado, porque esse rádio não está nas mídias modernas. As discussões são sempre essas. Nunca são em função do público, não se discute a multiprogramação, a possibilidade de você ter agora canais digitais com programações diversas, com possibilidade, inclusive, de mais pessoas produzirem conteúdo também, né? A comunidade se fazer representar nessa mídia, né? Que se atualiza tecnologicamente. Isso não é discutido. Ok, vamos aproveitar esse espaço para a gente trazer essa discussão, né? Tentar aprofundar, a gente ainda tem 2 blocos, então vamos fazer da melhor maneira o aproveitamento desse espaço. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Rádio do Passado ao Futuro. Participam do programa Luiz Maranhão Filho, doutor em rádio pela USP e professor aposentado da UFPE. Marcos Araújo, locutor e professor universitário. Patrick Torquato, DJ e radialista. Eu estive em Portugal há uns 2 anos e tive a oportunidade de visitar a RTP. E uma coisa que nos surpreendeu foi ver lá 27 estúdios de rádio no mesmo prédio onde funciona a televisão. E quase todos funcionando simultaneamente, com gravações de programas ou com emissão. Aquilo me chamou muito a atenção, né, que demonstrava ainda a força, o reconhecimento da força do rádio como mídia, como veículo que consegue chegar a pessoas letradas ou não letradas. Inclusive, se a gente for fazer um link com aquela história lá do começo do rádio, né, ele vem depois do jornal, e aí ele se apresenta como a primeira possibilidade de alcançar pessoas que não tinham ainda a escrita ou a leitura. E isso foi, inclusive, motivo de utilização com finalidades políticas, né, de disseminar um discurso político, como Marcos colocava. Bom, assim, dentro dessa análise toda, o que a gente percebe é que o rádio ele é um veículo de grande potencial para atingimento de massas. E aí, Patrick, a palavra está com você para falar sobre isso. Disso eu não tenho dúvida, né? Eu retomo a minha fala do começo. Se a gente sempre analisar a partir da perspectiva que tem um humano de um lado e deve se imaginar do humano do outro lado, a tecnologia cai por terra nessa hora, a importância dela, ao menos. Esse exemplo que você dá de Portugal, eu ainda posso lhe dizer que na Espanha ou na Alemanha, em outros países, aqui mesmo, não preciso nem sair da América do Sul, mas no Uruguai, na Colômbia, na Argentina, existe um protagonismo muito grande. A Rádio Nacional da Argentina tem uma rádio de música eletrônica e uma rádio de rock. Nós no Brasil não temos, na Rádio Nacional, um conteúdo voltado especificamente para a nossa juventude. E depois aí, socialmente, vamos reclamar, mas é porque a juventude de hoje não tem nada na cabeça e só ouve música ruim. Claro, não é incentivado que ela, não tem um ambiente para ela, não é gerado profissionais, não são contratados, melhor dizendo, profissionais para produzir conteúdo para isso. Então, assim, chegamos a uma situação decadente do meio rádio por falta de investimentos, por falta de se pensar isso. Eu me graduei em Rádio e TV pela Universidade Federal de Sergipe. Parou de se chamar Rádio e TV. Pararam de se formar radialistas nas universidades, muitas universidades no país, pararam de chamar o curso de radialismo deste nome. Logo, deixam-se de se graduar pessoas em rádio. A gente vai ter um impacto, naturalmente, 10, 15 anos depois, num veículo com menos profissionais qualificados para poder produzir conteúdo. Eu acredito que a gente vive hoje um momento,
por conta da internet, das redes sociais, de muito mais consumo de conteúdo. E essa relação do filtro e do seguidor. Ou seja, pessoas que filtram o que acontece pelo mundo para passar para outras pessoas e, naturalmente, ela vai criando seguidores, né? Grupos que começam a produzir conteúdo de vídeo para o YouTube ou que começam a produzir conteúdos para podcast, né? Fazer aquela seleção musical, gravar seus próprios programas e terem muitos seguidores. Mas, ainda assim, estes não conseguem ter mais audiência que um programa de rádio. Um podcast muito ouvido vai ter 10 mil pessoas ouvindo ele por semana. Uma emissora de rádio como a Universitária aqui chega a 50 mil, 40 mil pessoas durante uma hora. Então, é desproporcional, precisa se investir mais. Governos federais, municipais e estaduais têm que destinar mais dinheiro para a produção de conteúdo de programas de rádio. Aí a gente vai ter um rádio do futuro, de fato, sendo pensado, como a televisão tem, como o cinema tem no Brasil. A gente acabamos sendo o patinho feio desse meio, né? Luiz Maranhão, em termos de programação, antes a gente tinha o rádio, como a gente já falou aqui, o rádio teatro, o auditório, né, e tinha alguns programas de jornalismo. Hoje o rádio ele é bem segmentado. A gente encontra o Rádio News, né, e a gente tem os exemplos bem marcados, que trazem o conceito de notícia o tempo todo. A emissora rádio jornal, ela depois se funde, né, e fica transmitindo a mesma programação em AM e FM, mas para focar mais em notícia, informação, em serviço. Então a gente tem umas poucas emissoras que perseguem isso, mas a sua grande maioria está, inclusive, com programação evangélica. Ou seja, é um tipo de programação completamente diferente do que era. A gente passou por um momento que era muito rádio musical e eu penso que quando a gente vai para o dial, a gente fica meio perdido hoje, sem saber qual é a cara do rádio. Esse rádio, do ponto de vista da programação, na sua opinião, ele é um rádio bom ou é um rádio que precisa realmente ser modificado? Olha, Valdir, já foi colocado pelo Marcos muito claramente o problema da política. Eu lembro o seguinte, no passado, eu tenho 65 anos de rádio, né? No passado, o dono da rádio era radialista. Ele era locutor, ele participava com a gente da programação. Na hora que entrou o político, você não sabe nem quem é seu patrão. Então, isso foi a distorção que houve. Eu dou um exemplo claro. Eu participei alguns anos atrás com o professor Armando Balsebre, que é da Espanha, de um seminário sobre Eurorádio. O rádio que se faz na Europa é o rádio que a gente fazia há 50 anos atrás, sendo que é modernizado, tem a tecnologia melhor. O jornalismo do rádio hoje está muito mais presente nas ruas do que no estúdio. Mas, um outro exemplo, na BBC de Londres eu vi o professor Angel Ara, que é um venezuelano, que dirige uma parte da BBC de Londres, tendo um horário de 3 horas no domingo para ele apresentar radioteatro com Shakespeare. Eu vi o Hamlet de Shakespeare adaptado para o rádio lá na BBC. E não foi do passado, não, foi coisa mais ou menos recente. Então, o mal do Brasil foi a influência política. O Marco falou também do problema do AM e FM no mesmo canal. Eu fiz um artigo aí dizendo que isso é um golpe político. Porque no momento que você convence o empresário, que não é radialista, de botar a mesma frequência da FM, que é uma audiência local, porque a FM não tem alcance longo, né, e tirar um AM, que você chega na Europa, chega nos Estados Unidos, é um golpe para liberar os canais de AM e os cabos eleitorais invadirem essa área, né, porque aí eles fazem o que querem com essa coisa. Então, quanto mais se mexe no rádio de hoje no Brasil, mais piora. Você deu o exemplo dos horários evangélicos. Nessa televisão aqui, eu dei um curso há uns anos atrás, eu estou aposentado desde 2002, né? Então, eu dei um curso aqui para pastores evangélicos e mostrando a eles o que é uma programação evangélica. E eu dizendo a eles, vocês têm o melhor conteúdo, o melhor enredo do mundo, que se chama a Bíblia. Vá radiofonizar a Bíblia, os episódios da Bíblia, que vocês vão ter audiência. E não essa pregação que eles fazem no microfone, sem ser radialista. Parece que Jesus é surdo, é cada berro no ouvido da gente que dá agonia, né? Então, não fizeram isso. O exemplo está aí na Rede Record do Bispo Macedo, que quer faturar, mas ele faturou certamente. Ele foi para os 10 mandamentos e o sucesso do filme aí está provando que acabou aquela festa da favela do Rio, a favela de São Paulo, da Rede Globo. A guinada que eles estão dando agora, até com a Inconfidência Mineira que vai entrar agora, né, com o velho Chico, que eu já contestei
algumas coisas, eu gosto muito do Benedito Rui Barbosa, mas eles usaram apenas o cenário do Rio São Francisco, não tem nada de Velho Chico. Você sabe que eu passei pela TV Universidade 2 anos no Paulo Afonso, fazendo a barragem de Itaparica. Certo. O Marcos queria complementar essa sua fala. Muito do que o professor Maranhão acabou de falar passa também por desrespeito à Constituição, à Constituição Federal, que quando se refere ao rádio, ela é rasgada. Então, por exemplo, essa história de você ter concessões de rádio sendo utilizadas abertamente para proselitismo, seja religioso, seja político, seja o que for, isso contraria frontalmente a Constituição. Mas é possível. É o que mais a gente vê aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro. Quer dizer, a gente tem um problema aí de descumprimento das leis, né? O tempo todo, né? Mais uma vez estamos assistindo aí o tempo todo na mídia nacional outro ataque à Constituição Federal. Isso se reproduz no conteúdo da mídia rádio. Porque hoje a gente enaltece a All News aqui, as rádios que tem notícia o dia inteiro, 24 horas, não sei o quê, mas vai ver o conteúdo dessas rádios. Não é? São uma agressão à Constituição. Isso não existe. Não é? As rádios reproduzindo um noticiário que parece um noticiário produzido num comitê de um partido político. Quer dizer... Aí quando você foge, aí não encontra uma opção. Isso é um abuso, isso não é jornalismo. Não. Então, como é que se elogia esse tipo de programação? Não, eu contesto, isso é um rádio muito ruim que a gente faz aqui, Sim. muito pobre. Então, esse modelo de negócio hoje está indo para o beleléu, está falido. Será que também não é por causa disso, do mau uso que se dá à mídia rádio? Eu acredito que a gente vive um ciclo interessante aí de uma ascensão da rádio de notícias e que ela surge justamente num espaço onde existe uma crise da indústria fonográfica que deixa de bancar o jabá das emissoras, sobretudo as comerciais, e aí elas ficam nesse desespero, o impacto das novas tecnologias vem na sequência disso daí e vem um desmoronar de quem injetava esses conteúdos provocados, né? A rádio acaba ficando uma emissora política. A Rádio All News não é uma coisa fantástica, ela é simplesmente uma rádio barata, onde você desvirtua o jornalista de redação para ele falar ao microfone, ele não é radialista. Você tem, né? Torquato, uma franquia. Um conteúdo produzido centralmente no Sudeste e reproduzido para todo o Brasil. Com a perspectiva do Sudeste, com a perspectiva da região mais rica do Sudeste, né, com a perspectiva do senhor empresário que usa aquilo de maneira política, que é repetido nesses lugares. Isso a gente nem... que bom que a gente nem precisa mais falar dos sotaques, né, porque já é uma questão passada de tão absurdo que é o cara com sotaque acariocado, apalistado, para parecer que é uma coisa sofisticada. Mas eu acredito que a gente deve levantar essas questões, o senhor acabou de levantar, do uso político, né, dessa distorção que é o arrendamento das emissoras para igrejas evangélicas, tanto de rádio quanto de TV. A gente tem um caso absurdo nessa cidade, que é uma emissora de TV que é associada à TV Cultura de São Paulo, né, que é uma TV que está sendo utilizada pelo governo daquele estado para promover um conteúdo absurdo que oprime o cidadão ao invés de representar o cidadão. Então a gente está numa sinuca de bico. A crise política que a gente vive é sobretudo uma crise ética de comunicação, né? Os meios de comunicação que não foram... Se eu posso colocar uma das principais questões que esse governo de esquerda que está no país, se é que podemos chamar de esquerda, falhou, foi em não pressionar os grandes meios de comunicação, né? Para isso, inclusive com essa camisa aqui, que apoia a lei da mídia democrática. Procure saber da Frente Nacional pela Democratização da Comunicação, assine, e lá muitos dos pontos dessa proposta da lei de iniciativa popular está isso daí, né? De você não poder que donos de meios de comunicação sejam políticos. Isso é um absurdo, né? Certo. Vamos voltar para Luiz Maranhão, depois a gente retoma. Inclusive tem umas perguntas aqui, uma participação do público. O Marcos Palmeira, ele é de São Martim, ele faz uma pergunta, eu acho que é melhor para o professor Luiz Maranhão, né? Ele pergunta qual a importância do repórter ESSO para o rádio e para a TV. E se é verdade que o apresentador gravou a própria notícia do falecimento. Esse foi o Edson de Almeida, nosso locutor aqui de Pernambuco, que fez questão de gravar. Olha, eu participei do Repórter ESSO. A gente fazia um modelo de jornalismo local que não era tão ruim. Mas quando chegou o Repórter ESSO, que é o modelo americano,
a gente começou a receber a matéria pronta da United Press Internacional. Então, aquela press você só recebia em espanhol e traduzia para português, adequada à linguagem local. Então, o que eles trouxeram foi enxugar a notícia, que antigamente o jornalismo de rádio seguia o modelo do jornal impresso, que era o nariz de cera. Você tinha de fazer uma introdução para poder entrar no âmago da notícia. E o Repórter S acabou com isso, era direto, era sujeito, predicado e complemento só. Então você tinha que enxugar a notícia, isso foi muito bom. Primeiro, a notícia em hora certa, você sabia o horário do Repórter S. Então, depois eles introduziram a notícia extraordinária. Então, no tempo da guerra, eu ainda peguei um restinho de guerra, então, quando tocava aquela cornetinha do Repórter S, que é do Maestro Carioca da Rádio Nacional, todo mundo parava na rua. Onde estivesse, bastava o Repórter S. A edição extraordinária do Repórter S era a notícia confiável, mais até do que o jornal. Se o Repórter S não desse a notícia, ninguém acreditava. Então, foi um modelo americano, mas que aliviou muito o modelo que a gente fazia de jornalismo. É o caso que o Marcos citou da All News americana, que é um modelo americano. Eu vi essa rádio, a rádio pública dos Estados Unidos, é muito boa por isso. Então, é um modelo que você não pode enrolar o público, você tem que dizer o que está acontecendo. E nos Estados Unidos eles têm repórter na rua com todo canto, com aqueles microfonezinhos que entra. Hoje em dia é com o celular que se fala, mas antigamente era com microfone. Só para fechar essa questão aqui do Marcos Palmeira, ele perguntou: é verdade que o apresentador gravou a notícia do próprio falecimento, do falecimento do Repórter S? Do Repórter S. Ou mas do ele próprio estava no hospital, ele tinha feito o Repórter S, aí pediu ao filho para gravar, e a gente não queria deixar ir ao ar, e Geraldo Freire, que foi quem transmitiu, aí disse: olha, vamos fazer a última homenagem a ele, que ele faleceu logo tempo depois. Mas não foi no ar. Agora, o Repórter S, a última edição, lida pela Rádio Nacional, o locutor que leu a nota da ESSO, né, encerrando a coisa, ele caiu no choro. No Roberto Figueiredo. Certo, Roberto Figueiredo. Marcos, o professor Luiz Maranhão, ele trouxe aqui a questão de como que se recebia a informação para retransmitir a partir do Repórter S. E aí a gente entra naquela questão também que é muito presente ainda hoje, que é decidir o que é a notícia. Eu lembro até que o professor Alfredo Viseu tem inclusive um livro com esse título, que eu acho um título bastante sugestivo, que questiona todo o processo editorial dentro das redações. Então, a gente tem como fonte várias assessorias de imprensa, e que são institucionais, e que têm interesses políticos, que têm interesses comerciais. E muitas vezes não é apenas a busca nessa informação que vem da assessoria de imprensa, é a informação que é reproduzida no agendamento da grande mídia nacional. E nessa reprodução, às vezes, se esquece até do cuidado que se deva ter com a questão editorial. Então, eu queria trazer essa questão também para essa nossa conversa de hoje, tá? Como decidir o que é notícia e como a gente se posiciona no momento em que a gente faz a opção pela notícia A ou B dentro desse processo. Mas a gente deixa isso para o próximo bloco, que a gente precisa fazer mais um intervalo. Então, a gente aguarda você daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Rádio, do passado ao futuro. Participam do programa Luiz Maranhão Filho, doutor em rádio pela USP e professor aposentado da UFPE. Marcos Araújo, locutor e professor universitário. Patrick Torquato, DJ e radialista. Bem, a gente deixou a pergunta no ar para Marcos Araújo e o tópico era como decidir a notícia melhor para o rádio. Veja, isso não é uma coisa pacífica, isso é polêmico, porque você tem a perspectiva, não é, da empresa de mídia, tem a perspectiva dos profissionais que trabalham com isso e tem a perspectiva do público. Por aí você já vê que é complexo, né?
Mas vamos ver se a gente consegue objetivar um pouco. O professor Maranhão descreveu mais ou menos como foi que a gente passou a trabalhar com as técnicas de redação de notícias para a rádio, importando dos Estados Unidos. As técnicas de redação do Repórter Esso. O Repórter Esso era um programa da Esso Petróleo que patrocinava noticiários nas principais emissoras de rádio do Brasil para divulgar também o produto, né? Esso, tá certo? Só tinha um intervalo. Então, também esse registro é importante que a gente faça, né? Porque tivemos vários programas, como eu disse logo no início, né? Que abriram as portas também para toda essa presença, né? de produtos aqui de fora. E o repórter, o jornalismo como é sinônimo de credibilidade, né? Porque está ligado à notícia, à informação, está ligado a uma certa neutralidade, né? Algo que é equilibrado, né? A gente está vendo que hoje não é? E antes também, né? Era complicado. Mas adotamos aquelas técnicas e usamos até hoje. A televisão depois vai reproduzir também essas técnicas. Isso significa também introduz também um conceito de superficialidade da notícia. Eu só dou o lead, eu só dou aquilo que é o mais importante da notícia em 15 segundos, 30 segundos só. E o que é que eu digo da notícia? Quase nada. Cadê a profundidade? Não, mas porque o rádio é assim mesmo. O rádio a gente não pode perder tempo, é a característica da mídia. Quem foi que disse isso? Mas é isso que a gente acaba adotando e praticando, né? Então, você disse bem, o rádio ele é acessado por diversas fontes o tempo todo, inclusive o ouvinte participa muito. Ele só não participa mais porque ele não tem vez. Porque a gente trava a participação do ouvinte. O ouvinte só entra dentro de uma perspectiva que eu quero que ele participe, né? As pessoas que estão assistindo sabem disso. Você, até bem pouco tempo, no rádio musical, Torquato, ligue para cá e peça a sua música. Eu tenho aqui música A, música B e música C. Vamos lá, participe. Aí você liga, participa e escolhe uma das 3 músicas do cardápio. A sua seria a D, né, que não está lá. Do cardápio dele. E você, o Uma ouvinte... simulação de liberdade, né? Simulação de liberdade. E o ouvinte ainda fica satisfeito porque ele escolheu a música dele. Quer dizer, está vendo, a gente está levando o público a esse tipo de coisa, né? Então, com as notícias, algo semelhante acontece. Então, eu elejo, hoje é assim, na perspectiva da mídia, eu elejo aquilo que eu acho que é mais importante e massifico aquilo. Parece que não acontece mais nada no Brasil. O noticiário é só aquilo, é o samba de uma nota só. Só aquilo o tempo todo e eu me convenço, eu ouvinte, de que aquilo está daquela forma tão massificado, porque aquilo é o mais importante naquele momento. Infelizmente, é uma prática também muito comum na televisão brasileira, né? Mas, olha, temos aqui várias perguntas e muitas delas relacionadas à questão do rádio digital. Tem uma pergunta, por exemplo, aqui de Lourdes Lima. Como a digitalização pode contribuir para aumentar o número de rádios comunitárias? Torquato poderia responder, Torquato. Tentar ser rápido um pouco agora para a gente poder contemplar mais perguntas. Olha, assim, parece que aí eu sou do samba de uma nota só, porque falando sempre dos mesmos temas. Abrir mais e mais janelas é fantástico, mas se não tiver estruturação para que profissionais tenham qualificação, se não tiver estruturação para ter dinheiro e investimento para que as pessoas possam produzir conteúdo, ter um monte de janelas não é nada. A gente só vai ter mais espaços e não vai ter mais qualidade de conteúdo, não vai ter mais conteúdo. A gente precisa de gente sendo formada, a gente precisa de cursos, a gente precisa que o sindicato chegue junto para abrir cada vez mais espaço para que as pessoas possam... E sim, a tecnologia do rádio digital vai possibilitar, porque dá mais segurança no DAI de você ter mais emissoras ali colocadas do que o rádio analógico. Isso é óbvio, abre muito mais espaço. Porém, o que eu acho que seria pertinente a gente perceber é que mais janelas não é o mais importante. A gente precisa de mais infraestrutura, precisa de mais profissionais, precisa de mais investimento, precisa de ter mais dinheiro para se produzir mais rádio. E aí sim, quem deseja fazer rádio comunitária vai ter onde buscar esse dinheiro, vai ter onde pressionar para ter o seu canal e aí você vai poder atender ao cidadão com mais conteúdo, né? É uma coisa interessante quando a Lourdes fala da contribuição da digitalização para as rádios comunitárias.
é que as rádios comunitárias elas têm realmente uma limitação de alcance, né? Um tiro de potência e tal. Eu passava essa semana pelos Butrins e vinha sintonizando ali a Rádio Amparo, que é uma comunitária, né? Amparo FM. E aí eles colocavam que você pode ouvir a Rádio Amparo FM em qualquer lugar do mundo, porque ela também está na web. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante que desconstrói aquela ideia de que vamos ficar resumidos ao universo lá da localidade. Se eu posso né? interromper, Valdir? Sim, sim. É Lourdes, né? Eu diria para ela que a perspectiva das rádios comunitárias, a perspectiva é péssima. Porque, claro, é nítido no Brasil que as rádios comunitárias, o desenvolvimento dessas rádios, não interessa. Não interessa não na perspectiva do público, mas não interessa na perspectiva né, econômica e do política, sistema. Né? Econômico e política. Mas elas podem fazer diferente, né, Marcos? Elas podem ser exatamente aquilo que a gente não está encontrando no broadcast. Porque sempre vão encontrar uma maneira de travar. Tem sido assim, entendeu? Veja, a dificuldade de conceder a outorga para essas rádios começarem a funcionar é uma coisa espantosa no Brasil. Não funciona. Depois cria dificuldade para ela funcionar legalmente. Depois, como é que ela vai migrar para a digital se isso representa investimento em recursos? Elas não vão ter recursos para isso. É como ele disse, a gente precisa ter. Né? E aí precisa se garantir uma organização, uma política de incentivo. Uma organização política isso. Sim. Aí nós temos também as rádios da internet, né? As web rádios. E aí o Carlos Passos de Boa Viagem, ele fala, como posso montar minha própria rádio na internet? Um microfone, música, um computador e acesso à internet. Uma pesquisa rápida no Google, ele vai encontrar vários... Tem tutoriais no YouTube, não é algo complexo. Na verdade, tem que se modificar o jeito que se pensa. Você não vai produzir uma rádio de 24 horas como a rádio que você pode ouvir no seu carro. Você vai produzir espaços de tempo com 8, 10 músicas, uma fala introdutória, entrevistas com amigos. Usar um exemplo. Você tem um grupo de capoeira, quer criar uma rádio de capoeira. Nessa rádio de capoeira você vai colocar discos de capoeira, você vai comentar os discos, você vai entrevistar o seu mestre, você vai explicar como é que toca o berimbau, como é que faz aquele movimento. Você cria vários programetes, semanalmente você vai lá, coloca um programete de meia hora na sua rádio web que fala sobre capoeira, começa com um tema, vai ter vinheta, você pode utilizar essas características, não tem nada de complexo. E eu posso comparar muito bem essa questão da web rádio com as rádios comunitárias, porque ela muda a perspectiva de que a rádio tradicional ela é feita para ouvintes. A rádio web e a rádio comunitária é feita para falantes. Então, ela muda essa perspectiva, ela dá ao cidadão comum a possibilidade de colocar as ideias que tem dentro de um pequeno grupo para cada vez mais gente. Então, a rádio web, como a emissora comunitária, ela é para falantes, ela possibilita outras ideias surgirem. Certo. Professor Luiz Maranhão, alguns estudiosos do rádio preferem hoje usar o conceito de mídia sonora, considerando, sobretudo, essa possibilidade de você trabalhar em plataformas transmídia, né? Você está na rádio, mas está também na internet, está na televisão, né? Os canais por assinatura hoje, eles disponibilizam programação de rádio. Como você vê esse advento dessas novas tecnologias se inserindo no contexto do rádio? É você que vive esse rádio lá do passado. Como você imagina esse rádio de hoje que está já entrando possivelmente naquilo que a gente acredita que seja o futuro? Olha, Valdir, você falou muito bem, o rádio passado, na minha idade, há 83 anos eu estou fazendo agora, né, ninguém acredita mais nisso. Para mim, esse negócio de metodologia ou tecnologia, isso mudou apenas o suporte. A rádio é a mesma que nasceu desde o início, você mudou o suporte. Em vez de você transmitir com um equipamento valvulado, cheio de válvulas, né, o AFM, que é uma geladeira que você bota em qualquer canto, você mudou o suporte, você tem a internet. Eu tive uma experiência de rádio web na Faculdade Maurício Nassau, quando eu ensinava lá, que é um negócio que não chega ao público, porque nem todo mundo tem um receptor, como tem um radinho de pilha, como tem hoje o próprio celular. É difícil a pessoa ter acesso a uma rádio web, é como o Patrick falou, só se ele quiser ir a essa rádio web. Nós montamos uma rádio web lá, eu diria, para treinar estudante. Aí se reclamava, os estudantes estão errando muito nessa rádio. Eu digo, ele vai errar onde? Na Rede Globo, que aí bota ele para fora na hora. O estudante tem de errar na universidade onde ele estuda.
porque aí é que ele vai aprender. Então, isso tudo é uma questão de legislação. O Marco colocou muito bem esse problema da burocracia no Brasil. Aí, quando eu sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco, e a minha tese foi Direito da Comunicação. É uma fraude geral. Você vê que a lei que regulamenta o Código de Telecomunicações permite que um mesmo grupo empresarial tenha apenas 5 canais. Aí criou-se uma ficção, que é a rádio, a TV e a rádio que entra no sistema sem ser do sistema. É aquela rádio que entra a Rede Globo só tem 5 canais autorizados. É afiliada. E ela tem a afiliada que não está no código, você procura o termo afiliada, rádio afiliada. Há uma confusão entre retransmissora e repetidora que está no código, que nem cumpre isso. Então, o problema é de burocracia no Brasil, de política suja que a gente tem hoje no Brasil. Professor, a estudante Evelyn, ela fala que estuda, né, rádio e TV, tem dificuldade em achar livros que contenham a história do rádio, sobretudo em Pernambuco. E quem vai contar e perpetuar essa história? Ela pergunta. Eu queria que o senhor fosse rápido também, porque o tempo está passando e temos muitas perguntas aqui. Bem rápido, Valdir, para o tal negócio fazer meu comercial. O livro que eu publiquei, Raiz do Rádio, é a história que conta o que realmente foi a Rádio Clube Pioneiro. É uma pesquisa feita com vários colaboradores meus. Então, essa é a Raiz do Rádio. Eu já publiquei vários exemplares quando eu era da Universidade Federal. Então, era permitido, por exemplo, a editora universitária publicou Falando de Rádio, é um livro meu. No Tempo do Reclame é um livro sobre o início da propaganda. Então, há inúmeros livros. Onde ela pode encontrar esses livros? Olha, a grande maioria está esgotada. A Memória do Rádio é a primeira obra que eu fiz, que eu ganhei o prêmio Roquete Pinto da Academia Brasileira de Letras e causou estranheza, porque foi um prêmio em que eu contestava o pioneirismo de Roquete Pinto. Certo, professor. Então tem algum contato que ela... Olha, o meu contato tem um blog, Luiz Maranhão Jornalista, na WordPress, e eu tenho um e-mail que elas podem se comunicar comigo. É Luiz, com Z, né? L-U-I-Z, M de Maranhão, F de Filho, 1933, que é a minha data de nascimento, @gmail.com. Ok, professor. Tá, temos aqui uma pergunta de Ricardo Maia. Por que temos essa invasão de rádios evangélicas nas rádios, Marcos Araújo? Olha com o Marcos. Veja, nós temos alguns indicadores para isso, né? O próprio momento, vamos dizer, de instalação desse processo de crise com o fim do que o professor Maranhão chamou de era do rádio, a era de ouro do rádio, né? O declínio do rádio aí, sobretudo a partir do surgimento da televisão, levou o rádio, em alguns momentos, por alguns acertos, do ponto de vista de manter a atividade do rádio, manter a audiência, manter o negócio, e alguns desacertos, né? O rádio teve que fazer todo tipo de arranjo para sobreviver, para faturar. Então, começamos aí com os pequenos arrendamentos de horários, pela madrugada, não sei o quê. E hoje você tem emissoras inteiras, né, com a programação arrendada, numa burla, no meu entendimento, à Constituição, completamente. Então, de certa maneira, isso significou uma injeção de dinheiro, de recursos nas rádios, via essas igrejas, que patrocinam, pagam, inclusive, muito bem, acima dos preços de tabela, dos horários comerciais normais, por esses horários, né? Horários considerados difíceis de faturamento, porque madrugada, eles conseguiam pagar bem e hoje ocupam horários nobres e tudo mais. Essa é uma explicação possível. Ok, nós só temos agora 2 minutos para terminar o programa. Eu queria que vocês falassem muito rapidamente o que é o rádio do amanhã. O que é que a gente espera do rádio lá na frente? Olha, eu acredito que quanto mais humanizado ele for, quanto mais ele tiver essa preocupação com o conteúdo, mais ele vai se manter e vai ganhar protagonismo. Ele tem perdido protagonismo por falta de investimentos, por ficar fragilizado por essas questões econômicas e políticas. Então, quanto mais local e mais humano, mais ele vai ser forte. Independente da plataforma, como muito bem o professor falou, muda o suporte, mas não muda o conteúdo. O rádio tem que ser cada vez mais humano
e ele exige conteúdo reflexivo. Quem fica ouvindo, ouve porque o conteúdo é bom. Luiz Maranhão. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade de fazer o meu protesto. Quando se fala rádio do futuro, o futuro do rádio, pelo menos em Pernambuco e em outros estados do Brasil, vai ser a invasão da Rede Globo, como aconteceu com a Rádio Clube de Pernambuco. Como é que se permite tirar do ar a primeira emissora de rádio do Brasil e colocar no seu lugar a Rádio Globo? Essa investida foi contra a Rádio Universitária aqui, quando eu estava na direção, quando a CBN fez tudo e o nosso reitor da época, não vou nem citar o nome dele, reagiu e não permitiu. Queriam comprar o canal da Rádio Universitária, que tinha uma audiência muito boa, para colocar a CBN no lugar. E isso vai acontecer em vários estados do Brasil, essa invasão desse povo que está tomando a comunicação do Brasil. Marcos. Eu agradeço de novo aqui o convite e eu fecho com o Torquato. Eu penso exatamente como ele, né? O rádio onde o protagonismo, né, seja não só de quem está fazendo, mas sobretudo, né, de quem está recebendo o conteúdo, as mensagens do rádio. Ok, então agradecemos a participação de todos vocês, agradecemos a participação de vocês que nos acompanharam, pedimos desculpas por não ter conseguido passar todas as perguntas. É claro que algumas, de certa forma, já tinham sido tocadas aqui, né? O conteúdo já tinha sido tocado aqui durante o debate. Bom, a Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.